Oi pessoal, a paz, tudo bem? Hoje eu quero fazer uma homenagem aos pais. Vou fazer para nossa meditação hoje dois pais. E esses pais são o pai Davi e o pai Jó. O pai Davi, ele era um pai ausente, não dava atenção para os seus filhos, nem para suas esposas, sempre ausente em casa. O pai Jó já era o pai que tinha compromisso com a casa, com os filhos, e ele tinha um compromisso sim, constante de estar apresentando a Deus os filhos dele, mediante das atitudes que os filhos apresentavam, porque ele não admitia que os filhos pecassem. Então, ele fazia o que? Sacrifício para que os seus filhos tivessem uma vida reta. E Jó era um pai íntegro, reto, temente a Deus. Foi isso que como Deus o descreveu. E essa descrição atingiu também a paternidade, o sacerdócio de Jó. Porém, Davi, ele era o segundo coração de Deus. Davi foi negligente, Davi não foi ele temia a Deus, porém ele não fugia do mal como Jó fugia, e ele deixou muito a desejar em questão dos seus filhos. Vamos fazer um paralelo com esses dois pais. Davi não se dedicava muito aos seus filhos e nem se dedicava às suas esposas. Ele tinha uma dificuldade tremenda de comunicação entre os filhos, a ponto assim que ele ficava sabendo das coisas dos filhos, não corrigia. Horas nenhuma você vê Davi passando uma correção em cima do filho. Ele era um pai permissivo, ele permitia que os filhos fizessem tais coisas e nunca foi corrigido. Quando ele sentiu a dor da perda do filho e da tragédia com sua filha, Davi então ele se rasgou em dor. Davi começou a se justificar na dor o amor que ele tinha para os filhos, mas que aquele amor não era demonstrado, aquele amor não era um amor presente, era um amor que nem os filhos sabiam que tinham, porque ele era um pai ausente, ele era o rei. Segundo o coração de Deus, por ele sempre estar reconhecendo seus pecados, sim, ele foi um homem que sempre reconhecia que ele era pecador. Mas diante daquela situação, naquele pecado terrível, ele não tinha nem autoridade, porque lá atrás ele fez um pecado, cometeu um pecado semelhante, que é um adultério, e um homicídio também, que foi sobre Betseba e a morte do marido de Betseba, Urias. Então Davi se viu na situação semelhante, porém debaixo do nariz dele, dentro da própria casa. Que tragédia, não é verdade? Jó, quando via que os filhos estavam indo para o caminho errado, se desviando, eles faziam festa, bebiam, e Jó, então, o que ele fazia? Levantava de madrugada, apresentava ao Senhor os seus filhos. Naquela época, ele apresentava em sacrifício, que era hoje para nós o sacrifício de nos pedir perdão a Cristo por nossos pecados. Então era semelhante o que nós fazemos hoje, reconhecer a nossa debilidade, nosso pecado em Cristo através da cruz de Cristo. E Jó fazia isso, ele não aceitava, era inadmissível para Jó que os seus filhos não tivesse a presença de Deus. E ele então se prontificava, pagava ele fazia um compromisso de fazer sacrifícios por filho após filho. E isso ele fazia constantemente. Ele era um pai que prezava a autoridade da casa. Ele era responsável mesmo os filhos tendo casados grandes, estavam na casa dele. Jó estava constantemente ali como sacerdote do lar, apresentando os filhos diante de Deus para que eles fossem redimidos. Isso sim exercer um sacerdócio, porque às vezes muitos nós vemos, quando eu crescer, for para a faculdade, criançar, problema dos meus filhos, não é meu problema mais. Mas quem tem autoridade e quem quer exercer a autoridade do sacerdócio de Cristo, seja até o fim. A paternidade, ela não tem fim. Os dois pais receberam o anúncio de morte. Quando o primeiro pai, Davi, recebeu o anúncio da morte, ele ficou louco, ele ficou sentido, ele se revoltou contra ele próprio, rasgou as vestes, se enlouqueceu e gritava, né? A mãe, meu filho!
filha, mãe e tal. Imagina a cena de você receber uma notícia tão trágica dessa. Quando Davi recebeu a notícia, ele foi avisado que foi só Amon que havia morrido. Não foi os filhos todos do rei. Mas Jó também recebeu a notícia de morte. E quando chegou e falou que os filhos estavam todos juntos na casa do irmão mais novo, e veio um vento forte, caiu, matou todos. Todos, não foi só um, que é o contrário de Davi. Jó então rasgou-se também a veste, ele se demonstrou contrito, triste, porém com uma educação, com um zelo, com uma classe, com um reconhecimento que Deus é o Senhor de toda a situação e que como humano ele sentiu a dor, mas porém ele exaltou o nome do Senhor, como tá lá. Nu do ventre da minha mãe eu vim, nu eu voltarei. Deus tomou. Não que Jó amava, mas Jó estava descansado. A consciência de Jó era tão grande que ele tinha feito bem, que ele sabia que os filhos deles estavam bem, porque ele os conduziu no caminho do Senhor. Ele estava presente em todo o tempo na presença dos filhos, a ponto dos filhos serem casados, grandes e obedecer, porque a gente não vê registro falando que os filhos de Jó eram filhos rebeldes e tal coisa. Mas Jó, diante de Deus, se comprometia, tempo a tempo, às madrugadas, pagar o preço pelos filhos. Pai, agora você está disposto a pagar o preço para os seus filhos? Davi, como herói, ele tem muitos a nos ensinar. Como um homem que reconhecia os seus pecados, seus defeitos, quebrantamento, é um homem segundo o coração de Deus. Mas na paternidade houve falha irreversível. Que você siga o exemplo do pai Jó e fuja do exemplo do pai Davi. Então, feliz Dia dos Pais a todos os papais.